Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar mais um período juntos aqui. Mais uma aula sobre a nossa classe de liderança. Liderança cristã, liderança de uma perspectiva bíblica. Eu quero fazer uma breve recapitulação do que vimos até aqui para seguirmos para o tema de hoje. Mas antes disso, vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor separa para nós aqui, nessa noite, para que nós possamos estar olhando para a sua palavra, para aquilo que o Senhor nos ensina sobre esse tema tão importante, que é a liderança no meio do seu povo, e o quanto o uso adequado dos dons e das instruções que o Senhor nos dá em sua palavra contribui para a edificação do seu povo, de acordo com os princípios que o próprio Senhor nos deu. Então, dá-nos clareza, um bom momento para que nós saímos aqui desafiados para servir ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oramos, amém. Muito bem, então vamos iniciando aqui. O que vimos até aqui? Liderança tem a ver com influência. Essa foi a primeira aula, nós definimos um pouquinho sobre liderança. O pastor Felipe falou um pouquinho sobre esse assunto, nós vimos a questão de que liderar é influenciar. Você pode ter um cargo de líder, mas se você não está influenciando pessoas, você não está liderando. Liderança tem a ver com influência, não tem a ver com o cargo apenas exercido. Tem muita gente que não tem um cargo em uma empresa ou na própria igreja, mas lidera pessoas, influencia pessoas, seja para o bem, seja para o mal, mas liderança tem a ver com influência, a capacidade de influenciar pessoas. E vimos que, pensando no aspecto da liderança cristã, no contexto da igreja, do povo de Deus, nós influenciamos sob a dependência do Espírito Santo de Deus. Sem a atuação do Espírito Santo, não há influência no sentido de mudança de coração, de transformação de vida. Quem opera isso é o Espírito Santo de Deus. Então, para que a gente consiga influenciar pessoas, a liderança bíblica é uma liderança dependente. Dependente de Deus, dependente do Espírito Santo de Deus. É a ação dele que transforma vidas. Nós somos instrumentos nesse processo, mas é a ação do Senhor que transforma a vida de pessoas. A gente não pode esquecer disso, isso é fundamental. Depois nós vimos um pouquinho alguns fundamentos bíblicos da liderança cristã, principalmente a partir do texto de Efésios capítulo 4, nós vimos vários exemplos nessa segunda aula, mas eu terminei a aula falando de Efésios capítulo 4, que traz alguns princípios para nós. Primeiro, líderes são dádivas do Senhor, o Senhor dá à sua igreja. Se você lembra do texto de Efésios 4, fala que o próprio Senhor concedeu líderes para o seu povo. Ele dá. Generosamente, ele concede dons para que pessoas liderem o seu povo. Isso é uma dádiva de Deus. Líderes existem para capacitar pessoas para servir. Esse entendimento é fundamental, porque nós criamos uma cultura, quando eu digo a nossa sociedade, criamos uma cultura de igreja que não é aquilo que a Bíblia fala sobre ser igreja. Na cultura que a gente herda muito mais do catolicismo, tem pessoas que servem e tem pessoas que assistem. Essa é a cultura comum de igreja que nós temos no nosso país. A minoria serve, a maioria senta e assiste o que está acontecendo. De acordo com o que Paulo está nos ensinando no texto de Efésios 4, liderança existe para capacitar o corpo para que todos sirvam. Todo mundo recebe dom e talento da parte de Deus e todo mundo deve servir. Nesse sentido, todo mundo tem um ministério, seja ele formal ou informal. Talvez você não tenha um cargo na igreja, mas você recebeu dons do Senhor para servir. Às vezes vai ser numa conversa, às vezes vai ser nos bastidores, às vezes vai ser por meio de contato pessoal, mas todos devem ser ativos no serviço ao Senhor. Esse é o plano de Deus para a sua igreja. E líderes existem para capacitar pessoas para isso, para o serviço. Líderes trabalham para a edificação da igreja. Então esse é o objetivo da liderança cristã, bíblica. Edificar o povo de Deus, a edificação da igreja de Cristo. O resultado de seguir uma liderança que busca isso, fiel, é unidade,
conhecimento de Cristo e maturidade. É o que o texto fala, para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, por todo sorte e vento de doutrina, unidos em Cristo, crescendo no conhecimento, no pleno conhecimento de Deus. E uma igreja cresce quando todos servem e amam sob a liderança daqueles que o Senhor concedeu. A fórmula que Paulo coloca nesse texto para o crescimento da igreja. O corpo cresce quando, pelo auxílio de cada parte, de cada junta, cada um fazendo o seu papel, a igreja é edificada. Então nós vimos isso nos fundamentos para a liderança. E na aula passada, o pastor Felipe falou um pouquinho sobre o que os líderes fazem e o processo, dessa liderança. E ele falou isso em 4 palavras. Será que tem alguém bom de memória aí que consegue lembrar? Você lembra as palavrinhas que foram utilizadas? Envisionar, envolver, equipar e encorajar. Então, olha o gráfico aí, que é o resumo da aula passada. Líderes dão visão, apontam o caminho, apontam para onde os liderados devem andar. Isso é envisionar. Líderes envolvem pessoas. Um bom líder não é aquele que faz tudo sozinho e chega no final ele está esgotado, porque ele não envolveu ninguém no processo. Isso não é saudável. Bons líderes envolvem pessoas, equipam pessoas, capacitam, investem em pessoas para que elas possam servir ao Senhor com excelência e encorajam no processo. Eles não só recrutam pessoas, envolvem pessoas, não só dão as condições, mas eles encorajam as pessoas a seguirem firmes na obra. Então, se você parar para pensar, é o que Deus faz conosco, não é verdade? Deus nos apresenta a visão, o que nós temos que fazer, como discípulos de Cristo. Ele nos chama para fazer parte da obra que Ele está fazendo no mundo. Ele nos capacita com dons e talentos, nos equipa, e Ele nos encoraja. Liderança envolve dar visão, envolver, equipar, encorajar. É isso que líderes fazem. É isso que nós, como líderes, devemos buscar, no nosso dia a dia, no nosso ministério, na nossa vida, com relação às pessoas que estão ao nosso redor. Resuminho de 5 minutos sobre o que nós vimos até aqui, para você lembrar e estar na mesma página aqui. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento do líder com Deus. Nós vamos falar agora de um aspecto mais pessoal, a pessoa do líder e o seu relacionamento com Deus. Eu creio que essa aula ela é fundamental para todo aquele que está exercendo liderança, na igreja, no corpo de Cristo. Sem relacionamento com Deus, não há verdadeira liderança da perspectiva bíblica. Na verdade, todo líder, quando você olha para a questão das Escrituras, todo líder que não está num relacionamento autêntico com Deus, na verdade ele vai causar, em vez de edificação, ele vai causar destruição. Você pode pensar nas Escrituras, nós temos líderes positivos, nós citamos muitos deles já nas últimas aulas, mas nós temos líderes também que não seguiram ao Senhor, e se você olhar isso, você vai ver o quanto que foi prejudicial a liderança dessas pessoas para o povo de Israel. Talvez o maior exemplo disso é você ler o livro de Reis. Você começa a notar líderes do povo, reis, e o texto fala lá, esse rei era bom, fez o que agradava ao Senhor, esse rei é mau, fez o que não agradava ao Senhor. E aí você nota as consequências disso. Idolatria, afastamento do povo do Senhor, a própria disciplina do Senhor sobre o povo. Então, o relacionamento com Deus é a chave para uma liderança saudável e que adora e que agrada ao Senhor e que produz edificação da igreja. Então, o líder precisa constantemente nutrir isso. É por isso que na Bíblia, quando por algum motivo há uma escolha de liderança, a preocupação prioritária não é a capacidade, mas o caráter. Olhe para as listas que a gente tem na Bíblia. O que deve se esperar de um pastor? As listas lá em Timóteo e em Tito. Elas têm questões de
capacidade de dom? Tem. Tem que ser alguém apto para ensinar, tem que ter umas questões, mas a maioria das coisas são relacionadas ao caráter, a quem a pessoa é. Nós vamos falar mais sobre isso na aula que vem, que vai falar do caráter do líder. Quando fala dos diáconos, por exemplo, também na mesma lista lá nas cartas pastorais, ou em Atos capítulo 6, quando tem um problema para ser resolvido, né, da distribuição dos alimentos ali nas mesas, tinham que ser homens cheios de fé, cheios do Espírito, de boa reputação, questões de caráter, mais do que questões de capacitação técnica. Às vezes quando a gente pensa na igreja, a gente pensa assim, tem um ministério para fazer, quem tem capacidade para fazer isso? E temos que pensar isso. Deus dá dons e talentos, faz parte da dinâmica. Mas, antes disso, quem é a pessoa? Como está o relacionamento dela com Deus? Isso é fundamental. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso na aula hoje. O relacionamento com Deus é uma marca de todo bom líder espiritual. Quando nós olhamos para o povo de Deus na história, nas escrituras, os grandes líderes desfrutavam de um relacionamento especial com o Senhor. A liderança, ela tem desafios. Às vezes a gente olha o aspecto negativo da liderança, né? Ser líder dá trabalho. Você investe ali energia, tempo, recursos. Mas ser líder do povo de Deus é uma grande bênção. Se você está fazendo da forma correta, evidentemente. Por quê? Porque isso significa que você tem um relacionamento com Deus. Deus está te chamando para ser líder do povo dele. Deus está te chamando para que você aproxime pessoas dele. O que significa que você também tem que estar próximo dele. Então, bons líderes são pessoas que têm um relacionamento especial com o Senhor. Quando eu digo especial, não é que liderados não podem ter um relacionamento com o Senhor da mesma forma. Podem e devem. E o líder deve incentivar isso. Mas um líder do povo de Deus deve estar em um relacionamento crescente com o Senhor. De intimidade com Deus. Um exemplo só. Êxodo 33:11 fala sobre Moisés. E diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Um texto que chama atenção, não é verdade? O Senhor falava com Moisés face a face. É claro que é uma expressão aqui, né, uma expressão de proximidade, de intimidade, como qualquer fala a seu amigo. Se você começa a pensar em outros líderes do povo de Israel e da igreja, você vai ver expressões semelhantes. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então você vê que líderes fiéis, que amam o Senhor, e que são capacitados pelo Senhor para servir, são pessoas que desfrutam de um relacionamento com o Senhor. Então a primeira reflexão da aula, e talvez nós poderíamos parar aqui, já seria a reflexão suficiente para nós meditarmos, é o ponto fundamental para eu servir bem o Senhor, o primeiro é a minha vida com Ele. Antes das qualidades que eu tenho, antes dos dons que eu tenho, antes da energia e do tempo que eu tenho para servir, é o meu relacionamento com o Senhor. Nutrir isso é fundamental. A liderança começa e se mantém a partir desse ponto. O relacionamento que nós temos com o Senhor. E aí eu quero trazer três elementos disso na aula de hoje, que relacionam a questão da liderança com, né, o Senhor, o propósito de Deus e o próprio relacionamento que nós temos com Ele. O primeiro é, qual é a motivação de servir? Qual é a motivação de liderar? Por que um líder na igreja lidera? Qual deve ser o motivo básico da liderança? Quem aqui tem algum cargo de liderança na igreja? Ok? Por que você aceitou esse cargo de liderança? Não precisa responder em voz alta não, tá bom? Porque quando alguém falou assim para você, olha, você quer assumir a liderança desse ministério? Você quer cuidar desse grupo de pessoas? Por que você aceitou? Qual é o motivo? Qual é a motivação por trás disso?
O motivo da liderança cristã: glorificar a Deus. Jesus Cristo fala sobre isso na sua oração, conhecida como oração sacerdotal, quando ele diz assim, falando ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A forma ou uma das formas pelo menos, do Filho glorificar o Pai era por meio da obra que ele veio realizar. Por que nós servimos? Nós servimos em primeiro lugar para honrar o nosso Senhor. Nós não podemos perder isso de vista. Eu sei que parece clichê isso aqui. Por que eu existo? Para glorificar a Deus. Né? Resposta chave. Mas quando nós perdemos isso de vista na liderança, nós começamos a ter sérios problemas. Você já ouviu, e talvez você já pensou, alguém falando assim: eu não quero mais liderar não. Eu não quero mais liderar porque eu faço e ninguém reconhece o que eu faço. Porque eu venho aqui, eu me mato, eu dou o meu melhor ali, mas as pessoas não ouvem e eu não tenho nenhum retorno do trabalho que eu estou fazendo. Podem ter justificativas desse tipo que são válidas, mas muitas vezes esse tipo de fala vem porque nós perdemos o foco. Por que nós fazemos o que fazemos? Em primeiro lugar, para o Senhor. As pessoas reconhecerem ou não, não é o que importa. É claro que eu tenho que ser sábio e humilde para ouvir se eu estou fazendo da forma adequada ou não, porque às vezes as pessoas não estão seguindo porque eu estou fazendo de uma forma inadequada. Porém, lembre-se disso, o motivo principal da liderança. Por que eu estou servindo na igreja? Porque eu gosto do pessoal? Isso é importante. Porque o pastor pediu e eu não fiquei com medo de falar não. Não, o motivo principal é nós servimos ao Senhor, amamos ao Senhor, e isso envolve o nosso serviço. Olha o que Pedro diz sobre isso, quando ele fala de dons de serviço na igreja: servir uns aos outros, cada um conforme com o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Para quê? Note o que o texto destaca. Sirvam uns aos outros, de acordo com o dom que você recebeu. Talvez você tenha dom na área de fala. Você vai ensinar, você vai aconselhar, você vai... Ok. Talvez não, talvez seu dom seja na área do serviço. Você vai fazer outras coisas que não estão relacionadas diretamente com o ensino, com a fala, mas você vai servir o corpo. Mas qual é o objetivo? Seja da fala, seja do serviço. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro está falando, você serve por um motivo, com um objetivo: glorificar a Deus, para que Deus seja glorificado. Esse é o motivo fundamental do serviço. Nós servimos e lideramos, porque através disso, nós usamos os dons e talentos que Deus nos deu para a sua própria glória, para que Ele se agrade de nós, em primeiro lugar. Então, líderes que nutrem um relacionamento com o Senhor, relacionamento próximo, eles lideram por esse motivo fundamental: a glória de Deus. Lideram porque amam a Deus e querem cumprir sua vontade. Por que eu sirvo na igreja? Por que eu lidero? Porque Deus me deu dom, me deu talento, me capacitou para isso, e a forma de eu adorá-lo é usando bem aquilo que Ele me deu. Eu amo o meu Senhor, eu quero ser obediente a Ele, eu quero ajudar outras pessoas a estarem mais próximas de Deus, então eu quero honrar o Senhor com a minha vida, com o meu serviço, por isso que eu assumo, por isso que eu sirvo, por isso que eu faço aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Esse é o motivo. Se for qualquer outro motivo que não seja esse, provavelmente o líder vai ficar pelo caminho. Se for porque ele quer algum tipo de benefício pessoal, reconhecimento, ele vai ter problemas. Porque a liderança pode trazer reconhecimento, é verdade, mas ela também traz dificuldades. E aí quem está só pelos benefícios, quando a dificuldade vem, vai embora. Paulo fala sobre pessoas assim,
que no meio da angústia o abandonaram. No meio da perseguição foram embora. Então o líder tem que ter consciência, por que eu lidero? Por que eu sirvo? Qual que é o meu motivo? O que me faz levantar e vir para a igreja no domingo ou no dia que tem atividade do meu ministério? É porque eu amo o Senhor e eu quero servir bem Ele e o seu povo. É porque eu adoro ao Senhor. Esse é o motivo, essa é a motivação principal. Quando este não é o motivo, o líder estará facilmente exposto a tentações. Eu listei alguma delas aqui. Usurpação de poder. Quando ele está focado nele e não no serviço ao Senhor, na adoração ao Senhor, ele pode usar da liderança para usar de poder sobre outras pessoas. Negativamente falando. Ele pode usufruir da posição de liderança para obter benefícios. Busca de reconhecimento pessoal, como nós falamos. Tudo isso são tentações que surgem na vida do líder e que, se ele não tiver com os motivos corretos, ele vai cair nessas tentações. Se ele não lembrar do porquê ele serve, do porquê ele lidera, ele vai começar a ver a liderança como um meio de benefício próprio. Seja para usar de poder sobre outras pessoas, seja para ter reconhecimento, seja para obter algum tipo de benefício com isso. É bom que eu sou líder agora as pessoas me ouvem e fazem aquilo que eu quero. Agora eu posso manipular de alguma forma para que as coisas saiam do meu jeito. Então note, quando o coração do líder não está com o Senhor em glorificar a Deus, ele vai estar sujeito a uma série de tentações que aparecem na liderança. Sim, diga, Ivaneide. Sim. Uhum. Cada um conforme o dom que recebeu. Uhum. Todo mundo ouviu o que a Ivaneide falou? Ótimo. Quando a gente fala que o motivo é glorificar a Deus, não significa que nós vamos nos envolver com tudo. Até por isso, há dons e todo o corpo tem que servir. E há sabedoria, muitas vezes, em distinguir isso. Olha, eu acho que não é meu dom, não é a minha área. Ou, olha, eu não consigo assumir outra coisa porque eu já estou lidando com outras questões. Então a gente não tem que se sentir culpado, às vezes, de falar não. Mas, ao mesmo tempo, jogando para o outro lado da moeda, nós temos que analisar nossa vida e ver como que nós vamos ser úteis ao Senhor. Também não pode ser o outro extremo da passividade, né, que também acontece muitas vezes. Então, entenda, quando a gente está falando isso, nós temos que discernir bem qual é o dom que o Senhor nos deu. Onde eu vou ser útil e onde eu posso servir, ou em quais locais eu posso servir a Igreja de Cristo. E influenciar e discipular pessoas para que outras pessoas também estejam envolvidas no processo, crescendo e servindo. Por isso que Paulo fala naquele texto de Efésios, que eu recapitulei rapidamente aqui no começo da aula, que uma igreja cresce quando o corpo todo trabalha. Porque serviço sempre tem. Sempre tem. Eu nunca vivenciei, nunca olhei, nunca ouvi nenhum relato de uma igreja que fala assim, não, aqui está tudo suprido, tem gente aí esperando para servir na fila porque já está tudo suprido, não precisa de nada. Isso não existe. Sempre tem uma pessoa para aconselhar, sempre tem um ministério para desenvolver, sempre tem perdido para evangelizar, sempre tem.
A questão geralmente é que nem todos estão servindo na obra. E às vezes o que acaba acontecendo é uma pessoa tem que assumir muitas responsabilidades, quando aquilo poderia ser mais bem desenvolvido com mais pessoas servindo nesse processo. Só lembrando, eu vi, a Ivanete perguntou, e eu vi algumas pessoas anotando aqui. Estou dando esse recado aqui para de domingo, vou dar aqui novamente. Se você está fazendo essa aula e não está no grupo de WhatsApp, me procure, porque todo esse material está sendo disponibilizado. Tem um grupo que não tem lá bom dia, boa tarde, boa noite, é só para receber o material. Então, se você quiser participar, é só solicitar para mim ou para a Eide, que nós incluímos, mandamos um convite para você aceitar o convite, entrar no grupo e receber esse material. Esse material é de vocês, tá bom? Foi feito para o uso de vocês. Quando este não é motivo, o líder também será tentado a desanimar e desistir diante das adversidades. Foi o que a gente falou. Eu não quero mais liderar não, dá muito trabalho, é muito difícil, as pessoas não reconhecem, as pessoas só criticam. E às vezes acontece isso mesmo. Às vezes você está na liderança, Moisés, nós falamos de Moisés. Moisés foi criticado várias vezes, né? Até pelos irmãos. Faz parte de estar à frente liderando. Nem todo mundo vai concordar com aquilo que você faz parte. Você está numa vitrine quando você está liderando um ministério. Mas quando a gente entende que a gente faz por amor ao Senhor, e não pelas pessoas em primeiro lugar, a gente consegue permanecer firme servindo ao Senhor. Avaliando as críticas, que podem ser verdadeiras, a gente tem que avaliar para crescer. Não é ser arrogante e falar, não ouço nenhuma crítica. Não, avaliando aquilo que é dito, mas continuando servindo. Porque o meu foco é glorificar ao Senhor, em primeiro lugar. Esse é o motivo. Então, por que lideramos? Ou por que devemos liderar? Primeiro, porque amamos a Deus. Esse é o motivo principal. Por que você tem um serviço, um cargo? Por que você lidera o povo de Deus? Porque você ama Deus e quer fazer a sua vontade. Quer levar pessoas para mais perto dele, por meio da influência que o Senhor nos dá como líderes. Esse é o motivo. Não é porque eu sou super capaz, super talentoso, ou eu tenho recursos, ou eu tenho estratégias. Não. Nós lideramos em primeiro lugar porque nós amamos a Deus e queremos fazer a sua vontade na nossa vida. Segundo, a manutenção da liderança cristã. Se o primeiro é a motivação, o motivo é a glória de Deus, a manutenção é a graça de Deus. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesses recebido? Entendeu as perguntas de Paulo? Aqui nesse texto? 1 Coríntios, os primeiros capítulos, tratam sobre divisão na igreja, em que a igreja estava assim, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Eles começaram a escolher líderes que eles preferiam, e formar divisão na igreja por causa disso. E aí Paulo vai repreender essa igreja, corrigir, e vai falar assim, olha, você acha que tem alguém acima do outro? Você acha que você é superior? O que você tem que você não recebeu? É uma pergunta interessante, né? Pense aí, o que você tem na sua vida que não foi dado a você? Talvez você possa pensar, não, tem coisa que eu consegui com o meu esforço, trabalhei muito para isso. Pode ser verdade. Mas quem te deu saúde, condições para trabalhar, quem te colocou naquele local, Ou seja, tudo que nós temos é fruto da graça de Deus, da bondade de Deus. Paulo argumenta isso. Por que você se vangloria como se fosse mérito seu? Como a liderança se mantém quando nós entendemos que tudo é fruto da graça de Deus? O princípio para a queda na liderança é o princípio bem conhecido de Provérbios e também do Novo Testamento, que é o orgulho precede a queda. Quando eu começo a achar que eu faço pela minha força, pelo meu poder, pela minha capacidade, o próximo passo é a queda.
A liderança cristã se mantém por meio da graça. Por meio da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus, da capacitação de Deus. Nós não podemos esquecer disso. E isso tanto no aspecto de nos tornar humildes, porque a capacitação não é nossa, a força não é nossa, tanto no aspecto de nos tornar dependentes. Muitas vezes, às vezes você olha, confissão de um pastor agora, tá? Às vezes você olha o pastor assim, e fala assim, nossa, o pastor ele sabe, né? Ele tem a palavra certa, ele fala aquilo, ele tá... E muitas vezes a vida pastoral chega uma pessoa com um problema e fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Senhor, me ajuda. Porque nós não temos todas as respostas. Todo ser humano é dependente da graça de Deus. É o Senhor quem opera, é o Senhor quem age, é o Senhor que transforma. A gente não pode esquecer disso. Senão a gente vai caminhar para uma liderança perigosa, que é uma liderança orgulhosa, arrogante, autossuficiente, que não vai levar pessoas para perto de Deus, vai afastar pessoas de Deus. Que era a liderança, por exemplo, dos fariseus na época de Jesus. Eles se achavam autossuficientes. E Jesus fala que eles não apenas não entravam no reino, mas impediam as pessoas de entrar, por causa da postura deles. Então a liderança ela se mantém pela graça. Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A consciência do homem, que olhando humanamente, né, falando, foi o homem que mudou o mundo, levando a mensagem do Evangelho por todo o império, por todo o mundo antigo. Ele fala, não fui eu que fiz isso. É a graça de Deus. É a graça de Deus que me usou. É a graça de Deus que me manteve firme no serviço a Ele. Só pela graça que fomos chamados, e é por ela que realizamos o que realizamos, e é pela graça que estamos em pé. Uma citação do livro que nós indicamos aí para você fazer a leitura. Nós inclusive colocamos o livro digital para você poder ler lá no grupo. Se você não recebeu ainda, pode me procurar também, mais uma indicação para a sua leitura. O livro de liderança cristã. É pela graça que o Senhor nos salva, é pela graça que o Senhor nos capacita, é pela graça que o Senhor nos chama para o seu serviço, é pela graça que nós realizamos aquilo que Ele nos coloca para fazer, é pela graça que nós nos mantemos em pé, que Ele nos mantém em pé. É tudo por meio da graça de Deus. É isso que mantém a liderança cristã. Assim como fomos salvos pela graça, é essa mesma graça que capacita. E ela é fundamental no exercício da liderança. Sabe o que acontece quando um líder não tem essa compreensão da graça? Ele começa a ser um líder intransigente e que começa a exigir das pessoas mais do que deveria. Porque ele se acha superior, ele não vê a necessidade da graça na vida dele, e ele começa a cobrar das pessoas, mais do que deveria. Tem um lugar para cobrança, para exortação, a Bíblia fala sobre isso, mas ele começa a se achar acima. E aí, já conviveu com alguém assim, que ninguém é bom o suficiente para servir com ele? Se não for do jeito dele, se não for, não tem espaço. É pela falta de consciência da nossa limitação e da graça do Senhor sobre nós. Como nós mantemos a influência sobre outras pessoas? Liderar é influenciar, nós lembramos disso. Por meio da dependência de Deus. É a sua graça que nos renova para o serviço ao povo de Deus. É por isso que você não vê na Bíblia a ideia de alguém que consiga fazer a obra que Deus chamou de maneira independente dele. É por isso que Jesus, o próprio Deus encarnado sem pecado, estava constantemente em oração e dependência do Pai. Aí você pensa assim, se Jesus, que é Deus e não tem pecado, dependia de Deus e orava, quanto mais a minha necessidade.
Jesus, antes de escolher os discípulos, o que ele fazia? Ele ia ter um momento a sós com Deus e orar. Jesus, antes dos momentos de provação e de sofrimento que o aguardava no ministério, ele estava em profunda momento de oração e independência do Pai. Liderança é um chamado ao relacionamento com Deus, dependência de Deus. Nós só vamos servir bem ao Senhor quando nós entendermos isso e vivermos isso na nossa vida. Liderança envolve joelhos no chão, liderança envolve humildade, liderança envolve consciência de que é o Senhor quem nos dá os dons e nos capacita para servi-lo. A liderança se mantém pela graça. Por fim, a recompensa da liderança cristã, o próprio Deus. O que nós queremos dizer com isso? O relacionamento de intimidade com Deus é a grande recompensa da liderança cristã. Ser líder do povo de Deus implica ser mais parecido com Cristo e usufruir de um relacionamento próximo com o próprio Deus. Eu gosto muito de um texto no Sermão do Monte, onde Jesus fala assim: quando vocês forem orar, vai lá, ora em secreto no teu quarto, que o Senhor está vendo aquilo que você está fazendo. Não seja como os hipócritas, que oram para ser vistos pelos homens. A recompensa deles eles já receberam. O que Jesus está ensinando nesse texto? Ele fala sobre oração, fala sobre jejum, fala sobre dar esmola. O que ele está falando nesse texto? Ele está falando o seguinte: olha, que recompensa você está buscando? Se é as pessoas notarem, ok, faça algo publicamente para todo mundo ver. Sua recompensa é essa. Mas ela é muito pequena. Agora, se a sua recompensa é o próprio Senhor, se agradar no Senhor, o Senhor se agradar de ti, não se importe com o que as pessoas, em mostrar isso para as pessoas. Ali Jesus não está condenando a oração pública. Eu já vi gente interpretando errado esse texto, né? Não, tá vendo? A gente tem que orar secreto, não pode orar em público, porque... Não é isso. Jesus está falando de motivação. Por que você faz? Para as pessoas notarem? Ok, essa é a sua recompensa. Mas qual é a recompensa da verdadeira liderança? É o próprio Senhor, é o relacionamento que a gente cria com Deus. Note, nós falamos que para ser um bom líder, liderança da perspectiva bíblica, envolve você depender de Deus pela graça. Isso vai te tornar mais próximo do Senhor. Isso vai te levar a ser cada vez mais parecido com Cristo. Essa é a grande recompensa do líder. Lembra de Jó? Jó o começo do livro, Deus fala o seguinte para Jó: um homem reto, não tem ninguém na terra que nem ele. Um homem justo. Declaração de Deus para ele. Acontece tudo o que acontece na vida de Jó. Final do livro agora Jó fala assim, eu conheci o Senhor só de ouvir, agora os meus olhos o veem. Eu tenho certeza que se nós pudéssemos falar com Jó hoje e falássemos assim, é o seguinte, Jó, vamos voltar no tempo e você vai poder fazer uma escolha. Você não passa por nada que você passou, mas permanece da forma como você era antes, já era um homem justo. Ou você passa por tudo novamente e permanece como o seu relacionamento com Deus ao final. Eu tenho certeza que ele falaria assim, eu passo tudo de novo. Porque a grande recompensa é o próprio Deus. Mesmo diante do sofrimento profundo que aquele homem passou. Paulo fala sobre isso. Sobre como as provações servem para nos conformar à imagem de Cristo. Essa é a grande recompensa. A citação desse livro, que chama Liderança Espiritual, diz o seguinte: na liderança secular, as principais recompensas buscadas são riqueza, poder, prestígio. É isso que é buscado na liderança aí fora. Por que eu quero ser um grande líder de uma grande empresa? Eu quero riqueza, poder e prestígio. Geralmente é o que se busca.
Mas nenhuma recompensa pode ser comparada com a alegria de saber que o Deus Todo-Poderoso está satisfeito com você e com o que você fez na sua vida. É a citação que ele usa aqui no livro. Qual é a recompensa que a gente quer? Às vezes a gente fica com recompensas tão pequenas. Eu quero que as pessoas notem aquilo que eu faço, reconheçam o meu trabalho, elogiem aquilo que eu faço. Isso é tão pequeno. Não tem nenhum problema, se alguém faz algo bem feito, você pode elogiar, tá bom? Não é errado, não é pecado não. Mas isso é muito pouco. Perto da recompensa de vida com Deus, de relacionamento com o Senhor. Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A grande recompensa de Paulo da vida dele era ser cada vez mais parecido com Cristo e poder virar para os seus liderados e falar assim: olha, me imitem porque eu estou imitando a Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser mais parecido com o Filho. Falando de Abraão, como nós citamos, Tiago diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Qual a grande recompensa? O relacionamento com Deus. A pessoa ser chamado amigo de Deus. Alguém próximo, alguém íntimo. Liderar o povo de Deus não é apenas exercer uma função ou ter um cargo. É um chamado para imitar a Cristo, levando as pessoas ao mesmo alvo. Nós poderíamos resumir liderança assim. O que é liderança cristã? Liderança cristã é ser mais parecido com Cristo e influenciar pessoas para que elas sejam mais parecidas com Cristo também. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O resultado do tal processo é transformação e a proximidade de Deus. O que eu ganho exercendo a liderança do povo de Deus? Ganho o caráter de Cristo, um relacionamento próximo com o Senhor que me criou e resgatou. Há recompensa melhor do que essa? Eu sei que essa pergunta é uma pergunta muito da nossa cultura. Geralmente nós pensamos assim, numa sociedade consumista, né? Vai ter tal programação, o que eu vou ganhar se eu for? O que eu ganho com isso? Nós avaliamos, porque nós vivemos numa sociedade consumista, o quanto isso vai ser bom para mim, o que eu vou ganhar, qual vai ser o valor para mim. Nós não pensamos numa sociedade de, eu vou porque minha presença vai ser importante, eu vou me doar, vou poder servir. Estou generalizando, evidentemente. Nós pensamos qual vai ser o benefício para mim. É assim, inclusive, que as pessoas escolhem igrejas, né, nos nossos dias. Qual igreja é melhor para mim, tem aquilo que eu quero. Né? Não como eu posso servir ao Senhor, como eu posso usufruir meus dons e talentos, como eu posso... Então, a grande recompensa da liderança cristã é Deus, é o Senhor. É estar mais próximo dele. É ter o seu caráter transformado e ajudar pessoas a ter o caráter delas transformado também à imagem de Cristo. É para isso que nós lideramos. É para isso que nós devemos servir ao Senhor. Seja numa cargo de liderança ou não, mas nós servimos porque servir ao Senhor de maneira correta, né, de maneira adequada, como nós temos falado, nos leva para mais perto dele. E esse é o objetivo da nossa vida. Nós existimos, Deus nos criou para adorá-lo e estar mais próximo dele. Então qualquer coisa que me leve a isso deve ser o alvo que eu persigo na minha vida. Estar mais próximo do Senhor. Então, o relacionamento do líder com Deus, ele é fundamental no processo da liderança. Não há verdadeira liderança bíblica saudável, adequada, sem relacionamento com Deus. Pode ser o melhor pregador, pode ser o maior estrategista, pode ser o melhor administrador de ministério, pode ser a pessoa com melhores usos dos recursos da tecnologia. Sem o relacionamento com Deus, não há liderança bíblica saudável, sadia. Então o desafio para você hoje, na aula de hoje, é, sendo líder ou não, servindo ao Senhor por meio dos seus dons e talentos, nutra constantemente o seu relacionamento com Deus. Esteja sempre em oração, em dependência do Senhor. Busque crescer cada dia mais, busque ser transformado. Avalie aquelas
áreas da sua vida que todos nós temos, que precisam ser transformadas ainda, e busque transformação, busque mudança. Talvez a pior coisa que um crente pode fazer para ele mesmo é achar que ele chegou num nível que ele não precisa mudar mais nada. Não, agora eu já sei tudo, já estou completo. Isso não existe. Desse lado da glória, isso não existe. Na glória eterna nós seremos completamente transformados. Mas aqui nós sempre temos algo para ser transformado. Então a busca por isso, a busca por ser mais parecido com Cristo, a vida de dependência, a vida de oração é fundamental para a liderança do povo de Deus. Diga, pastor Enéas. Exatamente. É o que Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A liderança muitas vezes, por que o líder tem que ser próximo de Deus? Por que ele não só pode fazer as coisas para os outros? Porque liderança se dá pelo exemplo, não só pelo que se faz. Então, aquilo que eu modelo vai servir como modelo para os liderados. Então, se eu sou um cara que está crescendo no relacionamento com Deus, que está sendo mais humilde, uma pessoa que está orando, que está dependendo de Deus, isso vai servir como influência sobre meus liderados. Mas se é o contrário, se eu sou orgulhoso, se eu não ouço ninguém, se eu não busco o Senhor, se eu faço as coisas pela minha própria força, isso também vai servir de exemplo. Negativo, mas vai servir de exemplo. Então, o líder influencia seus liderados para que eles sejam mais parecidos com Cristo. Como ele faz isso? Com o que ele fala, mas com o que ele vive, com o que ele é. Por isso o relacionamento com Deus é fundamental. Vamos orar para a gente concluir, ter nosso intervalo para o culto. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos deu aqui, pelas reflexões, pela aula, pelo momento de considerar a sua palavra, e que isso tudo sirva para a edificação do seu povo, para que líderes sejam aperfeiçoados, levantados, usados pelo Senhor para a sua glória e para o benefício da sua igreja. É o nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Intervalinho, 12 minutinhos para o nosso culto.